Olá, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental. Meu nome é Luciano e apresentarei a aula experimental Fenômenos Físicos e Químicos, aula 10. O objetivo principal será diferenciar experimentalmente um fenômeno físico de um fenômeno químico. Na natureza, as substâncias sofrem transformações constantes, sendo que estas podem ocorrer espontaneamente ou não, e classificam-se como fenômenos físicos ou químicos, embora não exista uma demarcação nítida entre os dois. No fenômeno físico, não há evidência da formação de uma nova substância, portanto, não ocorre modificação de suas propriedades químicas. Os fenômenos físicos são breves, duram somente enquanto persiste a causa que os provoca. Nos fenômenos químicos, ocorrem alterações profundas das propriedades químicas da substância, originando novas substâncias. Nesse sentido, deve-se avaliar como ocorreu o fenômeno químico por comparação das propriedades dos produtos formados com as substâncias originais. Uma comparação das propriedades como cor, odor, sabor, solubilidade e estado físico indicam normalmente se houve ou não a formação de novas substâncias. Com base em todas essas considerações, a proposta dessa aula será auxiliar nas classificações apresentadas por meio dos experimentos e serem devidamente justificadas. Quando o fenômeno for físico, deve-se avaliar a transformação física ocorrida, e quando o fenômeno for químico, descrever a reação que corresponde ao fenômeno. Em todos os itens, os fenômenos observados devem ser classificados como físicos ou químicos. Para melhor aproveitamento do trabalho prático, todas as substâncias devem ser examinadas previamente e suas propriedades imediatas devem ser anotadas para serem comparadas com as propriedades das novas substâncias que eventualmente serão formadas nas reações químicas. No presente experimento, será utilizado a para de cobre metálico. Será adicionado uma solução de ácido nítrico diluído, 3 ml. Deve-se tomar bastante cuidado em relação à adição do ácido nítrico, pois é uma reação onde ocorre liberação de calor, liberação de gases tóxicos, no caso óxidos de azoto, que são extremamente nocivos, e deve-se utilizar as EPIs como luva, óculos de segurança e também máscara. Então, iniciaremos o experimento acionando o sistema de exaustão da capela, justamente em função dos gases liberados nesta reação química. Será feita a transferência, portanto, de 3 ml de ácido nítrico para o tubo de ensaio que contém o cobre metálico. Lembrando que o ácido nítrico ele é um produto muito perigoso e deve ser sempre manuseado com cautela, utilizando todas as EPIs necessárias, como luvas, óculos de proteção e máscara. Conforme já pode ser observado na reação química, ocorre a formação de um gás, um vapor, castanho avermelhado, parecido com a cor de um tijolo. Pode também ser observado por meio desta reação química a formação de uma solução na cor azul. Conforme observado, há evidências que ocorreu uma reação química, efetivamente, com a liberação, portanto, de gases por meio de uma reação química com cobre metálico mais ácido nítrico, formando o sal azul, que é o nitrato de cobre, mais dióxido de nitrogênio, NO2, mais água. A segunda etapa consiste na sublimação fracionada de cristais de iodo. O primeiro passo para essa técnica consiste em utilizar o bico de Bunsen, fechando a entrada de ar. A seguir, abre-se a válvula de gás e acende-se. A chama que se obtém é grande, amarela e luminosa. E na etapa seguinte, a entrada de ar é ajustada lentamente até que a chama se torne azul, com o aspecto mostrado
no bico de Bunsen. Faça o ajuste do conjunto tripé, tela de amianto. Então, essa tela de amianto deve ser posicionada exatamente ao centro, em relação ao corpo do bico de Bunsen, para que ocorra a distribuição de calor uniforme em relação à transferência de calor para os cristais de iodo que estão no interior do becker. No topo foi inserido um vidro de relógio. Conforme pode ser observado, a substância, no caso, os cristais de iodo, começam a sublimar, passando para a fase gasosa, separando-se das impurezas que ficam retidas no fundo do becker. Quando a substância na fase gasosa encontra as paredes frias do becker e do vidro de relógio, começa a passar para a fase sólida, formando cristais que ficam retidos na superfície. Para auxiliar nesse processo, foi adicionado água, justamente para retirar calor em relação aos gases formados que entram em contato com a superfície do vidro de relógio, formando cristais mais densos e mais perceptíveis em relação à visualização. Deve-se tomar bastante cuidado no momento de pegar ou entrar em contato com as vidrarias, porque elas encontram-se quentes em função do calor. Foi retirada a água e podemos observar que a superfície apresenta a formação de alguns cristais de iodo, ou seja, ocorreu, portanto, uma ressublimação. Pode ser utilizados também produtos como naftaleno ou cânfora para realizar esse procedimento. Retornando o vidro de relógio ao becker, agora sim percebe-se a formação de cristais de tamanho maior em função do processo de ressublimação. Bem, o segundo experimento consiste no aquecimento de uma solução aquosa de carbonato de sódio, que vai ser aquecida ao bico de Bunsen, e nós vamos observar qual é o fenômeno, ou qual é a mudança ocorrida mediante esse aquecimento na solução aquosa de carbonato de sódio, e com isso façam as anotações. Temos aqui 0,1 grama de carbonato de sódio. Iremos adicionar 2 ml de água. Esse tubo será fixado no grampo de madeira e faremos o aquecimento no bico de Bunsen. Lembrando que esse tubo, a parte superior do topo, deve ser direcionada para um ponto onde não exista nenhuma pessoa circulando no laboratório para eventualmente prevenir um acidente. Conforme observado, ocorre formação de gases mediante fornecimento de calor para essa solução de carbonato de sódio.
conforme vocês observaram, vamos avaliar qual é o gás formado a partir dessa decomposição. O próximo procedimento, vamos denominar de 3, será a adição de 2 ml de ácido clorídrico 50% no tubo de ensaio, que contém 0,1 grama de carbonato de sódio. Então faremos a transferência. ml. (2 ml). Conforme observado, já há uma mudança no meio do contato desses dois reagentes e vamos levar ao aquecimento. Conforme observado, estava acontecendo a evaporação do líquido formado. Já é perceptível a formação de uma fase sólida na parte inferior do tubo. Se continuarmos a reação, essa fração líquida irá desaparecer, passando para a fase gasosa. Então, fica como objetivo equacionar os produtos desta reação química. Bem, agora, na próxima etapa, iremos demonstrar magnésio em aparas, magnésio metálico, e vamos adicionar 3 ml de ácido clorídrico ao tubo de ensaio e observar o que vai ocorrer a partir do contato do magnésio metálico com o ácido clorídrico 50%. Então, colocaremos aqui o tubo de ensaio na estante, por questão de segurança. Iremos pipetar 3 ml de HCl. Iremos transferir para o tubo de ensaio. Já é perceptível uma reação química. E finalmente 3 ml. Conforme observado, o magnésio metálico está reagindo com ácido clorídrico e essa reação ocorre mediante produção de um gás, que é o gás hidrogênio, e a formação de um sal como produto desta reação. Então fica como objetivo descrever a reação química entre magnésio metálico mais ácido clorídrico. A próxima etapa é demonstrar uma reação entre o cloreto de potássio e nitrato de prata. Então, nesse procedimento, iremos transferir
1 ml de cloreto de potássio 1 molar, vamos adicionar mais 1 ml. E iremos transferir gota a gota na solução de nitrato de prata. Então, conforme observado, a mistura ou a reação do cloreto de potássio com nitrato de prata está produzindo um precipitado conforme pode ser visualizado no tubo de ensaio, ou seja, temos um tubo contendo uma solução líquida e um precipitado sólido na cor branca. Então fica como objetivo equacionar a reação química balanceada entre o cloreto de potássio e o nitrato de prata. A última etapa consiste na reação de oxidação do magnésio metálico. O magnésio apresenta baixa densidade em condições ambientes, coloração branco-prateada. Ao ser queimado, forma o óxido de magnésio por meio de uma reação de oxidação com o oxigênio, que é o agente oxidante. Ao ser submetido à queima, a fita de magnésio libera uma luz muito brilhante proveniente da reação do magnésio com o oxigênio do ar, e com o produto da reação pode ser observado, portanto, a formação de um óxido de magnésio na cor branca. A reação de oxidação de magnésio metálico com oxigênio apresenta um aspecto muito importante, que é o cuidado que se deve ter em relação ao manuseio do magnésio metálico na chama e também para os observadores do experimento. Ou seja, deve-se evitar olhar muito tempo para o brilho resultante da queima do magnésio. A chama emite luz ultravioleta que pode danificar permanentemente a visão. Deve-se, nesse caso, optar por uso de óculos de proteção, preferencialmente óculos UV, que possa também ser usado pelos observadores, e, nesse caso, não ocorrendo a possibilidade da utilização de óculos UV, deve-se apenas observar a chama por um instante e, na sequência, desviar o olhar, em relação à queima do magnésio metálico na presença de oxigênio. Agradeço mais uma vez a presença de todos no canal Laboratório Química Experimental por mais esta aula prática. Visitem o Instagram do Laboratório Química Experimental. Sugestões, dúvidas, informações podem ser enviadas para laboratorioq@gmail.com, e agradeço mais uma vez a presença de todos vocês no canal e espero para a próxima aula experimental do Laboratório Química Experimental.